Olá, sejam muito bem-vindos ao Tô Com Ela, seu podcast de informação. Se você é uma pessoa que deseja construir um futuro seguro, proteger a sua família e tem muito amor ao seu patrimônio, quer que ele seja cuidado com muito carinho, responsabilidade e menos impostos, este é o seu episódio. Para isso, para contar sobre previdência, planejamento previdenciário aliado a uma sucessão patrimonial com responsabilidade e segurança, temos uma convidada muito especial, a doutora Ana Luísa Tangerino, especialista em direito previdenciário. Isso mesmo, Isso doutora? mesmo, muito obrigada. Ela também é apaixonada em ajudar pessoas em conquistar a sua segurança no futuro. Não só pessoas, mas também empresários, famílias, pessoas, enfim, todos aqueles que querem ter uma segurança aí no futuro. Seja muito bem-vinda, receba as boas-vindas lá da Clínica de Odontologia Ortoprete, receba as boas-vindas do Infobite Studio, que está produzindo esse episódio com tanto carinho, e claro, de uma colega que vai ajudar muito a gente nesse podcast, a doutora Lu, sócia da UES Advogados. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Tangerina. A gente estava aguardando com muita ansiedade a sua presença aqui para falar desse assunto tão importante que é o planejamento previdenciário, né, que hoje a gente sabe o quanto a gente tem aí a necessidade de se planejar para a nossa velhice, Sim, com né? certeza. E a gente foi lá e falou, poxa, doutora Ana, ela tem um quê a mais? É com ela que queremos falar. Seja muito bem-vinda, conta um pouco pra gente sobre a sua trajetória, sobre o que levou a escolher essa profissão e essa área, né, que é tão querida. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, fico muito feliz. Eu sou natural de Ilhabela, Litoral Norte, nasci e fui criada lá. Vim para São Paulo para estudar, né? E eu fui puxada para dentro da área do direito, né? A gente brinca que tem área que escolhe a gente, não a gente escolhe. Exato. E muitas questões de vida, de família, né, me colocaram nesse local e eu acabei me apaixonando pela área, né? Foi aquela luta e aí quando eu tive a chance de sair da área, eu já não quis mais, né? E quando eu fui montar o escritório próprio, eu já estava fazendo a especialização em previdência, né? Hoje eu tenho especialização duas em previdência, em pós, MBA, processo civil, né? E tô no meio do direito médico, né? Que acaba ali alinhando Alinhando. toda essa parte de previdência, Sim. né? E hoje nós atuamos também com essa parte de planejamento para pessoas físicas, pessoas jurídicas, né? Como pagar, já que todos são obrigados a contribuir, como fazer isso, vou ter esse retorno, né? Num custo-benefício interessante para você, para os seus dependentes. Muito legal, muito legal. E é importante a gente saber porque todos nós, de uma forma ou de outra, a gente está afiliado ali ao regime previdenciário, não tem para onde correr, Sim. né? Tem muita gente que fala, ah, não, eu não vou recolher isso aí, não. Eu sou autônomo, não preciso recolher, mas não é bem assim, né, doutora? Não, não é bem assim. É contribuinte obrigatório, né? Podendo se colocar numa condição, né, de ser contemplado pela Receita Federal caso não venha fazer, né? O que eu escuto muito é, olha, Ana, mas eu nunca paguei, nunca caí. E aí, o que você acha disso? Olha, com todas as mudanças que a gente vem assistindo, né? Verdade. Aí a reforma tributária para o próximo ano, né? E vão começar a afiar mais os O instrumentos, machadinho, o né? machadinho passando já na pedra, porque não adianta você não retirar seu prolabore, não adianta você colocar o prolabore mínimo para tentar fugir da tributação, porque o INSS, querendo ou não, é um tributo também,
né? E olha, eu vou pagar o mínimo porque lá na frente eu não vou me aposentar. Tem muita gente, né, que pensa assim. Exato, exato. E a gente vê, né, uma situação que é justamente das pessoas, né, que chegam a um determinado ponto da vida, elas falam, ai meu Deus, agora eu preciso ver, será que eu tenho direito? Né? Como é que é isso, né? Como é que a pessoa chega nesse ponto, às vezes com 60, 65, que já não tem mais aquela vitalidade, né? Mas também não Exatamente. fez nenhuma contribuição, não fez nenhum planejamento, né? E quer se aposentar, Uma né? hora a água bate, né? A Bate. saúde não é mais a mesma, Exatamente. os percalços. Exatamente. E eu tenho assistido muito isso ao longo desses 14 anos. Às vezes você se depara com pessoas que tinham um patrimônio bem interessante e ao longo da vida algo acontece, né? E ainda comenta: puxa, Ana, se eu soubesse disso aqui, eu teria feito muito diferente lá atrás. E, doutora, como é que você lida com as questões hoje que as pessoas querem muito do imediatismo e elas querem muito resolver através da IA, né? É, Ai, vou lá, faço a simulação e é isso, eu não preciso me preocupar agora. E até no mesmo site do governo Sim, existe isso, o essa, simulador, esse né? sim, sim. simulador. E muitas vezes ela não põe informações relevantes. E ela fica achando que ela sabe tudo que a IA já respondeu para ela. Exatamente. É bem Como é que isso. você lida com essas É questões? costumeiro. Olha, Ana, eu vi lá no site do INSS, tá dizendo isso que eu vou aposentar na data tal com valor tal, né? Gente, a primeira coisa, robozinho do INSS, ele vai mostrar o melhor cenário possível. E aí, só na hora que você for pedir a sua aposentadoria de fato, é que vai para uma fila nacional, um servidor público, que a gente reza para que seja pelo menos um servidor e não a IA do INSS, né? Exatamente. Vai constatar isso. Olha, você pagou na data errada, no código errado, no valor errado. Você não tem a documentação que comprova a tua atividade de autônomo ou de empresário, né? Não raras vezes o INSS exige um imposto de renda, contrato, notas desse empresário ou desse autônomo para levar em consideração aquele tempo que ele contribuiu. Até para ver se não se trata de uma fraude, por exemplo, né? Se aquela pessoa contribuiu para o imposto recolheu o imposto de renda. O INSS ele é coligado com a Receita. A Receita toma conta de tudo que é federal desde 2007, né? Então, eles começam a olhar isso. É uma forma sutil de querer dizer, olha, eu estou investigando como você levou toda a sua vida. Já aconteceu de empresário pagar 30 anos e perder 10, 15, porque não tinha documentação. Deixou com o contador, mudou de contador, o contador fechou, o contador Nossa. morreu, a família fechou o escritório e não devolveu a documentação para os clientes. Então, a primeira coisa, a empresa é tua, você é autônomo, tenha você a posse dos teus documentos. É. Pegue cópia. E hoje em dia a gente tem aquela facilidade que a gente pode digitalizar. O celular mesmo é uma ferramenta, né? Que você Exatamente. pode salvar tudo na nuvem, tirar foto de tudo para não perder. Porque realmente, se você está pensando em uma questão de se aposentar e precisa buscar documentos muito antigos, se você não tem, aí você está na famosa água de salsicha, amiga. Exatamente. E o que acontece muito? Ah, olha, eu preciso de um imposto de renda de 98. A Receita Federal não tem esse imposto de renda de 98. Então, quando a gente puxa pelo GovBR, né, já me deparei com 2008, tal, mas 98 para trás, a gente Não tem, não né? tem. Marca na Receita, vai lá. Olha, eu não tenho mais esse arquivo, É, entende? é bem complicado isso, né? Doutora Ana, e assim, ó, o planejamento previdenciário, para
quem que é? Ele serve para todo mundo? Como é que funciona? Vamos já entrar no tema, né? Olha, ele serve para todo mundo sim, né? Guardadas as devidas proporções, porque todo mundo contribuiu, seja CLT ou como autônomo ou através da empresa, né? E você precisa saber que o que tá lá, se tá correto, se foi pago da maneira certa, código, valor, se todas as suas contribuições estão lá de fato, né? Porque se você também não tiver essa documentação, você não tem como saber alguns detalhes e nem Exato. comprovar, né? Então é importante que todo mundo faça e com anos de antecedência, não pro último ou quando tiver faltando 5 anos para você aposentar. Por quê? Se tiver algum erro e você não tiver a documentação, você já tem um prejuízo. Se tiver a possibilidade de melhorar o valor para você aumentar uma contribuição no custo-benefício, se for interessante, você consegue isso com anos de antecedência. Nos últimos 5 anos, você não consegue mais isso por conta da média do cálculo, Exato. né? Então, o que a gente vê muito? Eu vou continuar pagando assim. Nos últimos 5 anos eu pago pelo teto. Pelo amor de Deus, gente. Façam isso. Não façam isso, porque você vai jogar dinheiro no lixo. Você não vai conseguir aumentar o tanto. E, por exemplo, uma pessoa física pagando o teto, em torno de R$ 1.600. Faz isso por 5 anos, né? 12 meses. É um dinheiro absurdo que talvez aumente 1.000, 1.500, vendo o quanto você vai gastar, né? Então, o ideal é que as pessoas comecem, de fato, a planejar com 30, 40 anos, sabe? E até mesmo aquelas pessoas que são MEI, como é que funciona no caso do planejamento para quem é MEI, né? Porque a gente vê que, né, depois da criação do MEI, muita gente também aderiu até para poder ter ali um seguro ali, né? Uma assistência da Previdência, caso precise. Como é que funciona no caso do MEI? No caso do MEI, aí tem um alerta, né? Que eu vejo muito as pessoas abrindo MEI quando não tem uma atividade profissional, né? Exato. Só para pagar mais barato. E isso pode ser um problema. Por quê? Você não tem uma atividade profissional e se você pegar um servidor público do INSS muito exigente, ele vai querer que você comprove o mínimo de atividade, porque é um CNPJ, né? Então, se for uma dona de casa, por exemplo, a possibilidade dela pagar um facultativo por 11% ou um facultativo baixa renda, dependendo da família, né? Mas o MEI nem sempre vale a pena. Agora, se você for uma manicure, né? E tiver um MEI, você tem essa atividade profissional, então tem que ter em mente, você tem direito a uma aposentadoria por idade, um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, né, na nomenclatura antiga, um auxílio-maternidade, deixa uma pensão por morte para os seus dependentes, mas a contribuição é no salário mínimo. Então, você já espere uma aposentadoria de salário mínimo. Para quem tem o pensamento em ter uma aposentadoria maior do que o salário mínimo, o MEI não é o caminho. Agora, para a pessoa que teve muito tempo de CLT, né, com salários maiores, e estiver ali próxima de uma aposentadoria por tempo de contribuição, tem que analisar com muito cuidado, muito carinho, se o MEI vai ser um bom caminho. Por quê? Você paga 5%. E aí, para você utilizar esse tempo de MEI para tempo de contribuição, você tem que contribuir, complementar esses meses por 15%. Então, pode ser que não vale a pena. E se tiver também um histórico de contribuição maior do que o salário mínimo, pode ser que você se coloque numa situação de desvantagem no cálculo, né, na média. Então, tudo isso, por isso que o planejamento é importante. Antes de abrir o MEI, faça um planejamento com um advogado especializado de sua confiança, né, que ele, antes de você fazer qualquer coisa, que ele vai poder calcular, te orientar melhor qual é o melhor caminho para você. O melhor planejamento é aquele que se encaixa no objetivo do cliente, né? Exato. E é engraçado porque
muitas pessoas, elas fazem assim. Primeiro, elas vão lá e fazem o negócio, né? Ah, já vou, porque agora eu faço tudo pelo meu INSS. Dá para fazer aqui no meu celular. Pá, pá. Ai, vejo até a simulação. A doutora Mestre falou que dá para simular tudo lá. O INSS não erra. Ele tem todas as minhas informações lá. E não é bem assim, né, doutora? Não é bem assim. E quando a gente precisa fazer contato com contadores de clientes para pedir a documentação, é muito comum. Mas tem tudo no INSS, para que você Exato. precisa disso? Então, meu amigo, é que o INSS é o maior réu público do país. Entende? Não dá para a gente levar em consideração só o que tem lá, como se fosse uma verdade única, imaculada, né? E pode ter erros que a gente só consegue achar com o documento na mão, Exato. né? Então, tudo isso, fazer sozinho é fantástico, desde que você tenha uma orientação. Porque depois que você já errou, dependendo do erro, não dá mais para consertar. Fica mais caro, mais trabalhoso, Muito. mais oneroso. E às vezes você não consegue emendar, né? Fazer ali o conserto ali, né? E é engraçado porque, assim, realmente, de uns anos para cá, você vê que você entra no site do meu INSS, você tem uma série de informações lá. Poxa, muito que bacana, né? Sim. Mas a gente já tem uma deficiência do próprio sistema do previdenciário, né? Sim. Ele já é deficitário na questão das próprias análises. A gente está vendo aí né, uma enxurrada de notícias, porque a fila está muito grande, porque agora acabou de aparecer um monte de gente que recebia, né? Acho que foi até um podcast que a doutora fez, que falava de pessoas que estavam recebendo apenas para poder soltar a decisão, seja indeferido ou deferido, soltava. Então, estava tendo muitos indeferimentos sem uma análise precisa, né? Então, eu acho muito importante que as pessoas saibam que existe o meu INSS, as funcionalidades dele, mas que também procurem uma ajuda profissional, porque não dá para simplesmente acreditar só em tudo que tem lá. Exato. Porque ele tem alguns buracos de informações, né? O próprio CNIS, ele tem esses buracos, né? Exato. Tem muito. E eu vejo com bons olhos essa informatização, facilita, né? Você não precisaria ir ao INSS. Por mais que a gente saiba que não é todo mundo que tem essa facilidade com o digital, né? Os idosos principalmente, mas acabam precisando de ajuda de um sobrinho, de um neto, né? Mas tem ainda muito que melhorar. Às vezes a gente fica uma semana sem conseguir acessar, sem conseguir entrar para cumprir uma exigência. Tudo que tem no site do INSS, eu sempre falo para os meus clientes, vamos salvar, porque às vezes você vê um CNIS, um extrato, ele tá de um jeito, o ano que vem já vai estar de outro. E de outro com buracos, então é uma coisa fora do normal, né? Então, não, e veja, a gente não fala isso querendo demonizar o INSS, não é nada disso, mas são cuidados que as pessoas precisam ter, né? Sim. A gente ainda não alcançou um patamar de que, olha, aqui está uma segurança digital. Ainda não. A gente ainda precisa aguardar. Doutora, quando falamos em proteger o futuro, o termo segurança, termo planejamento sucessório é cada vez mais comum. De que forma o planejamento previdenciário ele vai se conectar às famílias para fazer essa sucessão patrimonial com segurança? Perfeito. Bom, a pensão por morte não entra no inventário. Já é uma vantagem, né? Exato. E quando você é casado, tem uma companheira, companheiro e filhos, né? Ou em algumas questões, um pai e uma mãe que mora com você, né? E você é solteiro, você cuida daquele ente, você precisa, assim como um seguro por morte, né? De vida em vida, você precisa pensar nisso com carinho, né? De uma sucessão. Então, como é que eu vou deixar
uma renda, dependendo do dependente vitalício. Se for um filho atípico, pode ser que ele tenha direito a 100% dessa pensão vitalícia, né? Tem aí essa batalha sobre nível 1, nível 2, nível 3, que eu acho fantástica e que o STF agora manteve, né, os incentivos para o nível 1. E numa dessa, a próxima batalha é botar o autista na isenção do IR. Então, a gente tem muitas famílias, né, que hoje tem os PCDs, os neurodivergentes, e nessa parte você acaba deixando, você pode, dependendo da forma que você calcula, deixar uma pensão de até 8.400, que agora é o teto do INSS. Né? E se a gente avança e eles entram numa isenção do IR, 8.400 isento de IR. Né? E aí avança na parte de planejamento sucessório, propriamente dita, né? Mas veja o quanto você pode economizar do seu patrimônio, de um seguro de vida, de todos os investimentos que você deixa para sua família, se você deixa 8.400 para esse ente, né? E aí a gente tem também justamente essa questão, né? Porque as pessoas, principalmente depois da reforma, elas trazem consigo aquela ideia, não adianta nada eu contribuir. Para quê? Agora já não recebo nem mais 100%, né? Porque a reforma veio e desceu o rolo compressor. Falou, agora acabou a farra, ninguém aqui recebe mais 100%. Se você é especial, acabou, você vai ter idade. Agora, graças a Deus, o STF voltou e falou, não, peraí, não dá, porque essa pessoa está sendo exposta, né? E aí, doutora, com relação a esses pedidos, né, que a gente vê de pensão por morte, né, que é o que a gente está falando aqui, muitas pessoas acham assim, eu tenho direito, eu vou lá, meu marido morreu, eu vou lá, vou dar entrada. E não é bem assim, tem alguns requisitos que você precisa preencher, tudo certinho, né? E tem até tempo, né? Porque muitas vezes não é vitalício, como a doutora colocou, né? Pode acontecer. Como é que funciona esses pedidos? Olha, esses pedidos é importantíssimo que a pessoa esteja contribuindo, né, ou trabalhando CLT, para que ela possa deixar o direito de uma pensão por morte, que é o que a gente chama de qualidade de segurado. Se você não contribui, você não tem esse link com o INSS, né? E agora nós temos, né, depois da reforma, a necessidade de mínimo de 18 contribuições para passar de 4 meses, né? Sim. Mais a idade de viúva, companheiro. Eu sempre falo de viúva, porque por estatística, os maridos vão primeiro. Não é que eles não vão recorrer, é que eles vão primeiro. Eles vão primeiro, mas ele precisa recolher, né? O que eu me deparo muito, olha, o pai da minha filha faleceu, ela é uma criança. Eu entendo, e a gente que é mãe até dói, né? Mas verdade. se ele não estivesse recolhendo nessa época, pode acontecer de ter perdido uma qualidade de segurado, ou, dependendo da idade do pai, às vezes mais idoso, né? Se ele faleceu aos 65 e tinha, no mínimo, 15 contribuídos, há possibilidade de você solicitar essa aposentadoria, porque ele já tinha o direito adquirido de uma aposentadoria por idade, só não pediu. Às vezes nem sabia que tinha os 15 anos, deixou passar. Acontece também. Ou a pessoa está recebendo um auxílio-doença, uma aposentadoria por invalidez, essa pessoa tinha o link com o INSS. Mas olha o perigo que essa pessoa pode passar e deixar para os seus dependentes se ela não contribuir para o INSS, se ela não tiver essa atenção, né? Ele é um seguro também, né? Deve ser visto dessa forma. E enquanto a nossa previdência tiver esse cunho social, vale a pena investir, né? Vale a pena investir. Ele deve ser analisado como um investimento, porque se ele for muito bem trabalhado, ele te dá um retorno interessante, né? Doutora, tem aquelas pessoas que falam assim, né?
Eu já contribuí aí por 20 anos. Eu vou parar de contribuir e agora eu vou só aguardar a idade chegar, né? Nossa. Vou aguardar a idade Ó o chegar, perigo. parei, não vou contribuir mais, é um sistema furado. O que pode acontecer com essa paradinha? Um baita de um perigo, hein? Cuidado. Por quê? Contribui 20 anos, tá bom pra mim, mas você tem 60? Se te acontece alguma coisa até os seus 62, no caso da mulher, ou até os 65, no caso do homem, né? Faz o quê? Você vai perder a qualidade de segurado, né? Então, tudo isso precisa planejar, até um pensamento desse. Porque se valer a pena, se não valer a pena você pagar mensalmente, você pode pagar 2 vezes no ano e mantém a qualidade de segurado, ou se for, né, uma pessoa que não tem uma renda, mas for uma dona de casa, 2 vezes no ano. Você mantém aquele ganho e se você ficar doente, você tem o respaldo do INSS. Se você vier a faltar, você tem o direito a deixar uma pensão por morte para os seus dependentes. Parou de pagar, já corta o vínculo, doutor, ou não? Tem um tempo aí que eu... Tem um tempo. Em regra, né, 12 meses. Mas quando a pessoa, por exemplo, tem um vínculo de trabalho de 5 anos no último ali, ela pode jogar esse 12 meses para 36, tá? Então ela tem um aumento desse período, tá? É possível, mas raríssimas exceções, porque hoje em dia tá tão difícil, né, a pessoa ficar tanto tempo no mesmo emprego, né? Tá, verdade. Doutora, você puxou um gancho que eu acho importante a gente informar para quem está assistindo a gente, né? Que é justamente essa questão, pode contribuir ali 2 vezes por ano, né? E aí, óbvio, os nossos telespectadores vão ver isso, vão falar, o quê? Eu preciso contribuir mensalmente? Como que é isso? Como é que funciona essa questão de contribuir apenas 2 vezes no ano? É preciso, de fato, fazer o planejamento para ver se vale para essa pessoa. Eu recebo muitas perguntas assim de clientes. Olha, eu vi uma pessoa falando sobre isso, eu não quero mais, eu só vou fazer dessa forma. Não, para você não Não vale. vale. Se tivesse valendo, a gente teria passado assim, né? Mas se para você não for valer a pena financeiramente, feito um planejamento, aí sim, esse profissional que vai te atender, ele vai passar para você. Olha, no seu caso, vale a pena você pagar assim por esse código, nesse valor, até dia tal, não perde a data, né? Em 6 meses, normalmente eu até brinco, eu falo de 5 para a pessoa, se ela perder a data, tem um mês Tem ainda ainda para recuperar, né? Mas não vale para todo mundo. Para quem não tiver ainda contribuído os 15 anos, né? Vale a pena fazer mensalmente. E assim, é engraçado porque as pessoas também elas se perdem muito nos códigos, né? Porque é tanto código, meu Deus do céu. E às vezes a pessoa não sabe se ela tem que recolher pelo código A, pelo código B, por que que não pode ser pelo código C? Aonde é que a gente consegue identificar esses códigos, né? Por exemplo, tem lá o 2100, código 2100, código 1493, né? O que é o facultativo, o que é o obrigatório nesse caso? Sim. Olha, o facultativo nós temos o 1406, né, o 1473, né? O 1406 é por 20% do salário que você eleger. O 1473 são 11% do salário mínimo, né? Tem os de baixa renda, que agora me fugiu, que é 19 alguma coisinha. Mas tudo vai de acordo com o que você almeja. Se você está mais próximo de aposentar numa aposentadoria por idade, a vida toda foi mínimo, pega o 1473, né? Você vai continuar com aquele período, o facultativo é para quem está desempregado, dona de casa, o estudante. Se você estiver recebendo seguro-desemprego, é facultativo, né? Porque às vezes a pessoa vai lá no INSS e o INSS passa o 1007, que é o do autônomo. Exato. A pessoa paga como autônomo, tá recebendo seguro-desemprego e corta. Porque é um benefício previdenciário para quem está desempregado.
E aí você paga como se fosse autônomo. O que que o INSS faz? Ela voltou a Volta a trabalhar. trabalhar. Olha isso. Isso é importante as pessoas saberem, né? Para as pessoas não recolherem pelo código errado, procurar uma ajuda especializada, porque tem muita gente que simplesmente, como você falou, vai Escolhe lá no aleatório, INSS, às vezes tem a informação até de alguém que não é tão experiente, que Sim, não entende muito bem dos códigos, sim. ou então a pessoa também não informa corretamente, e aí o que que vai acontecer? Vai recolher errado e vai ser prejudicada. Exatamente. E se você tiver próximo de aposentar numa aposentadoria por tempo de contribuição, né? A pessoa que já tinha muito tempo, quando veio a reforma e tudo mais, tá ali perto da adicional de 100%, né? Que é o 57 para mulher e é o 60 para homem, contribua para o 1406. Não vai no 1473, porque depois você vai ter que sair complementando para poder ter essa aposentadoria. Senão você vai ficar aguardando só por idade. Então, mais uma importância de um planejamento, né? Para que o profissional possa sinalizar o que é melhor para você naquele momento. O INSS, aquelas pessoas que eram mais experientes, aposentaram. Tá? Então, e hoje você perdeu aquele corpo a corpo que a gente tinha com o INSS antigamente. Eu, no início de carreira, eu vivia no INSS, fiz amizade com um monte de servidor que me ensinou um monte, sabe? Mas, infelizmente, muitos aposentaram, né? Perto da reforma, na pandemia, quem pôde embarcou em uma aposentadoria. E aí os outros que estão agora, muitos bons, mas ainda estão aprendendo, né? Doutora, uma das grandes áreas aí da sua atuação, tanto no Brasil quanto no exterior, é fazer esse planejamento previdenciário também para empresários. Sim. Caso de falecimento dos sócios, que a doutora também atua bastante aí na construção na formação de holdings, Isso. né? Acho que é uma pergunta aí para as duas. No caso de falecimento de sócios ou desfizeram a sociedade, como é que os herdeiros ou quem vai assumir o restante aí da empresa pode blindar esse patrimônio aí para continuar a sucessão? Olha, aí acredito que entra mais na área da doutora, né? Porque aí entra na questão própria da organização da empresa, né? Das cláusulas de proteção que tem ali dentro, das cláusulas sucessórias que tem que ter dentro do contrato. Na maioria das vezes o contrato ele não tem, né? Sim. É aquele contrato padrão, onde tem lá uma cláusula. Em caso de falecimento do sócio, a sociedade se dissolverá. Ponto. Né? Ou será feita apuração de haveres entre os herdeiros, só que não é bem assim, que é aquilo que a gente sempre debate da questão do affectio societatis, Sim. né? Que eu preciso ter afeição para ser sócio. Imagina, né? Eu sou inimiga mortal sua, como é que eu vou ser sua sócio? Eu vou acabar com a empresa, Sim. né? Então, nesse caso, é preciso sim que o contrato social dessa empresa ele seja muito bem elaborado. Se tiver alterações contratuais, elas sejam muito bem construídas, prevendo várias situações. Então, assim, se você pegar o teu contrato social e ele tiver 5 folhas, fica com as anteninhas ligadas, porque quando a gente fala principalmente em caso de substituição do sócio, prevendo um falecimento, prevendo uma doença, um problema de saúde que impossibilite ele estar ali à frente da sociedade, tem que ter regras muito claras da administração da sociedade, da doação dessas cotas do sócio, como será feita, quem vai entrar, quem vai ter esse poder, quanto vai ser disponibilizado para ele. E isso você não constrói em uma cláusula só, são Sim. várias situações que a gente vai colocando ao longo do caminho, né? E daí acho que linkando com o que a doutora Mércia quer jogar na área de previdência, como é que a previdência, nesse caso, que o planejamento previdenciário, ele pode auxiliar esse empresário, né? É isso mesmo. Perfeito. Como é que Eu pode faço a parte do leigo.
Quando é na área da odontologia, eu fico assim, meu Deus, o que é isso? Que procedimentos claro. são esses, Minha né? falei, amiga, olha, não, amiga, você escreveu muito difícil. Ela que é minha advogada, né? Aí eu falo, amiga, você escreveu muito difícil, vai, escreve aí de. Mais fácil. É isso aí. Mas é isso. Como é que o previdenciário pode auxiliar esse empresário, até na gestão da empresa dele, dos Sim, funcionários dele, com porque a gente certeza. sabe que tem uma responsabilidade Sim, previdenciária ali, sim, né? sim. Olha, num planejamento para previdenciário para um sócio bem feito, você vai trabalhar o prolabore dele, o quanto ele vai lançar no imposto de renda, o quanto ele vai tirar de distribuição de lucro, tudo bonitinho. Se ele fizer isso errado, e ele pode cair numa malha fina da Receita Federal e o patrimônio dele pode sofrer, né? A Receita Federal, quando você é contemplado, ela pode te investigar e te cobrar até os últimos 5 anos. Dependendo do patrimônio desse sócio, ele pode sofrer bastante e se ele vier a falecer, deixar um problema para a família, para os seus dependentes. Então você constrói o patrimônio pensando na sua família, no futuro e tudo mais, e você pode deixar um baita de um pepino, porque você tirou prolabore de salário mínimo quando você faz um movimento muito maior. E agora a distribuição de lucro vai ser tributada. Então, a partir de 50 mil, você já vai ser tributado na tua pessoa física e não na tua empresa, né? Então, por isso que é o pensamento, já que você é obrigado a contribuir, por que não fazer de uma melhor forma para você, te tirando esse risco, né? E se a sua família não for continuar na sociedade, você tem que deixar uma renda interessante, né? Lógico que se a gente pensa numa família de esposa, 2 filhos e tudo mais, 8.400 pode ser que não seja tão, dependendo do patamar da família. Mas, poxa vida, você já vai economizar bastante de outros investimentos que você pode deixar, né? De um seguro, né? Outras questões. Então, você protege a tua família também, uma vez que você contribui correto. Na parte de empregador, é fantástico que você contribua corretamente para os seus colaboradores. E no momento, por exemplo, for um trabalho que tenha uma insalubridade, né? Não contrate um médico do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho para dar um jeitinho brasileiro. Contrate para fazer um trabalho honesto. Porque amanhã ou depois o teu colaborador sai, você entrega um laudo de insalubridade errado, que a gente vê muito, e esse colaborador ingressa com uma reclamação trabalhista e faz uma perícia dentro da tua empresa, ela consegue, se não teve nenhuma reforma na empresa e tudo mais, ela consegue comprovar que tinha insalubridade. E aí? E você não pagou adicional de salubridade para o INSS, que era devido como empregador. Então você vai ter um problema trabalhista, você pode ter um problema fiscal, né? E pode, outro, dependendo do salário desse colaborador, dar um impacto considerável no caixa da empresa, né? Pode alcançar até um inventário, depende da forma da sociedade, mas existe alguns casos, né? Então, é muito interessante que você faça todo esse planejamento para que você não dê um passo fora, né? E você possa dormir tranquilo. Doutora, e aí quando a gente fala desses impactos, né, de uma má gestão, né, de um planejamento, de uma não execução de um planejamento previdenciário, né, voltando para o empresário, né, e a gente compara isso também com a questão das famílias. Então, toda alteração no corpo familiar, né, divorciei, faleceu, tive mais 2 filhos. Isso impacta no planejamento previdenciário? Quando vai fazer o planejamento? Pode impactar porque hoje, né, a ex-mulher pode também entrar
numa pensão por morte. Principalmente se você pagar uma pensão para ela, não para os filhos, né? Mas pode acabar acontecendo da companheira e da ex-mulher dividir a pensão por morte, né? Então é muito importante também que você monte isso já pensando nesse rateio que pode acontecer. Ah, mas eu não tenho um contrato, eu não tenho uma determinação judicial dizendo que eu pago essa pensão. Mas aí você manda R$ 100, na semana que vem você manda 500, na outra. E ela tem tudo isso na conta dela. Ela puxa esse extrato, apresenta para o INSS, o INSS pode até indeferir, mas judicialmente tem acontecido, né, de reconhecer que era uma pensão de fato, né, que ela, na prática, funcionava como uma pensão. Então, você tem a esposa e a ex-mulher, né, a companheira e a ex-mulher, e filhos do novo casamento, porque do primeiro casamento já estão maiores de 21 anos, recebendo. Vira uma confusão. São os tempos, né? Os vários formatos aí Sim, de A família. pluralidade familiar, né? Sim, sim. Porque as famílias elas acabaram se diversificando muito, né? Sim. A gente tem a doutora Maria Berenice Dias, desembargadora, né? Ex-desembargadora do Rio Grande do Sul. Até a minha tese de faculdade foi feita em cima das questões que ela trazia. Então, ela trouxe lá o poliamor, né? Trouxe tantas outras, a adoção por homoafetivo. Então, você vê que as famílias estão mudando, né? A gente tem famílias multiespécie, família monoparental, família, enfim, diversos tipos de família. E você Sim. precisa pensar num planejamento englobando todas essas espécies hoje, né? Sim, com certeza. Então, o maior valor que você puder e não for impactar no teu financeiro, né? Melhor, porque vai ratear, né? Então, olha, são 5 pessoas, é o valor daquela pensão rateado por 5, tá? Então, é necessário que isso também seja pensado, né? Porque o brasileiro hoje em dia não tem essa cultura, né? E é importante. Então, o que a gente vê? O brasileiro muda para o exterior, mas não muda a cabeça. E aí ele vai contribuir para a previdência Bora. fora e ele vê que todo mundo lá tem a sua previdência pública, mas como a mentalidade e a sociedade é diferente, eles fazem outros tipos de investimento pensando numa aposentadoria, né? Então, vamos fazer um paralelo. Portugal, você tem a previdência pública. A previdência pública de Portugal paga abaixo do salário mínimo deles. Então, vamos supor, o salário mínimo em Portugal, 800 euros. A média da massa da população recebe de 200 a 400 euros. Quando recebe 600 euros, aquela pessoa é vista como, como a aposentadoria dela é boa, mas está muito abaixo do custeio daquela vida, né? Agora, quando você vai para os Estados Unidos, você tem a pública e sempre tem um sindicato, uma associação, alguma coisa que eles fazem como se fosse uma outra aposentadoria, que é tido como a privada, desde o primeiro emprego. Então, pode a pública te pagar menor do que o salário mínimo lá fora, mas você tem uma outra que complementa. E é isso que a gente batalha para mudar a mentalidade desde cedo, que é, não deixe de pagar o INSS porque é obrigatório, senão vai cair numa malha fina da Receita Federal. E também, nem tudo está perdido. Você pode contribuir bem, tirar futuramente um benefício interessante, mas faça o privado também, né? Investimentos, a parte da sucessão é primordial, é fundamental. Você não pode deixar de fazer, tá? Porque senão você deixa problema
você não deixa saudade, né? E deixa mesmo, né? Porque a gente vê que a maioria das famílias, os conflitos de família, quando tem um falecimento e precisa entrar com o inventário, primeira coisa que o juiz pede, levante-se as certidões negativas nos órgãos federais, né? E aí os órgãos federais acusam lá, dívida ativa, ó, você não recolheu aqui, você está devendo. E Vai vai descontando. pagar, e tem que pagar. Não tem o que fazer. Não tem que fazer. Aí sobra para quem pagar? Para o espólio, não sobra para os herdeiros, né? Exato. Mas vai tirar do espólio. De certa forma, dependendo da idade dos herdeiros, vai sobrar para eles, porque era só aquilo que eles tinham. Exatamente, exatamente. Doutora, eu sei que a gente não está dentro do tema, mas eu acho importante porque ainda assim as pessoas perguntam muito. Então eu gostaria de fazer uma pergunta referente à desaposentação. Porque eu tenho visto muita gente perguntando sobre isso, né? Ah, mas pode, não pode? Esse é um tema que todo mundo pergunta. E realmente. a questão da revisão da vida toda, né? Aquelas pessoas que contribuíram lá atrás e ficou aquela briga no STF, vai, não vai, vai, não vai, vai, daqui a pouco não vai. E aí, como é que tá? Como é que está essa situação hoje para enterrar de vez esse assunto para que a gente possa informar as pessoas? Perfeito. Olha, a desaposentação, infelizmente, está enterrada. Em 2016, o STF, né, no julgamento, acabou não aprovando. E com isso, pessoal, aposentou, depois que você contribuiu depois da sua aposentadoria, não vai ter retorno, não tem a possibilidade de fazer uma revisão, nada. Por quê? Quem trabalha é contribuinte obrigatório, então você está colaborando com o sistema, ponto. Se eu acho certo ou não, aí é uma outra discussão, mas é assim que funciona. Então, desaposentação, reaposentação, não tem essa possibilidade. O STF até já prevendo que pensaríamos em alguma saída, deixou isso muito bem detalhado no seu acórdão, né? Que não existe a possibilidade. Revisão da vida toda. Infelizmente, as pessoas que contribuíram muitas vezes até de forma significativa para trás de julho de 94, não vai entrar no cálculo, porque também o STF entendeu que fez parte daquela reforma. Então, praticamente é um sinto muito para as pessoas, mas não deu, e é triste porque as pessoas contribuíram, né? E muitas vezes teve uma crise, né? Uma de muitas, né? Nessa época de 94, que entrou o real. Então, muita gente que tinha salários maravilhosos perderam seus empregos e precisaram ocupar cargos, empregos que não pagaram tão bem, né? E aí a aposentadoria, por exemplo, sair de um salário mínimo para 5, 6 mil reais. Isso para a pessoa que está aposentada é lindo, né? Você muda a vida dessa pessoa. Na época da desaposentação, foi complicado. O escritório tinha 50 processos de desaposentação. Nossa. Um passou porque ainda não tinha alcançado o STF e ele já estava recebendo quando o STF julgou e ele veio falecer. Mas ele recebeu. Pelo menos ele saiu de salário mínimo e foi para 5 mil naquela época. E aí, quando ele faleceu, a gente ficou triste, por um lado, e ele não tinha patrimônio. Então, porque a Procuradoria fez ação de regresso para as pessoas que receberam os mensais atrasados e tudo mais. Então, pelo menos ele não teve esse problema. Doutora, eu até falhei. Só um adendo aqui para a gente esclarecer para as pessoas, né? Porque quem entende sobre aposentação, desaposentação e reaposentação, ok, mas tem pessoas que não conhecem esses termos. Ótimo. O que seria um e o que seria o outro, para a doutora explicar. Desaposentação. Você
aposentou e continuou trabalhando e continuou contribuindo, seja como autônomo, seja como CLT, né? E aí o que acontece? Puxa vida, eu aposentei, eu era tão novo, né? Aí entrou aquele fator previdenciário que era o tempo mínimo, eu pego pelo menos 40% da tua aposentadoria. Quanto maior o tempo e maior a tua idade, eu vou incidindo menos. Ele vai tirando menos da tua aposentadoria. Trabalhei 5 anos. Quando você faz esse cálculo, você vê que você aumentou 1.000, 2.000, 3.000, entende? Então, você pede a desaposentação, que finaliza essa aposentadoria, recalculo e te dou uma nova aposentadoria, né? Maravilhoso para quem tá aposentado, né? E para quem já tá com uma idade mais avançada, que é difícil se manter no mercado. Então, eu aumento minha aposentadoria, oba, vou poder curtir minha vida, ou vou ter uma vida um pouco melhor, né? Então, esse era o pensamento da desaposentação. Te cancelava aqui e te devolvia ali maior, né? Então, a gente fazia esse cálculo na época para ver, vai ser melhor? Vai, então aí a gente dá a entrada, né? Mas aí em 2016, infelizmente, né? E a revisão da vida toda era a revisão para quem aposentou na regra antiga, antes de 2019, ali de novembro de 2019, mas tinha toda aquela vida de contribuição melhor antes de 94. Então, era uma busca de uma justiça social para as pessoas que de fato pagaram, né? Mas, infelizmente, pensaram só nos cofres públicos. E julgaram a desaposentação, como o professor Carlos Gouveia, que a gente estava falando aqui, muito fala durante os cursos dele, que o que acontece? Julgaram como se fosse um servidor público e não regime geral. Né, que colocaram a parte de solidariedade. Só que a solidariedade ela é muito presente no regime público. Né? No regime público do servidor público. Sim. E não no INSS. Né? E aí foi uma falha nesse momento que aí cancelaram tudo que o STJ já tinha dito, né? Dito, infelizmente. E aí as pessoas ficam, né, realmente frustradas, né? Porque imagina você contribuir, você passou a tua vida inteira contribuindo valores altos, né? Sim. E aí quando você vai se aposentar, você fala, puxa, que bom, porque, né, antes de 94 eu trabalhei em empresas grandes, contribuí bastante, e aí na hora de fazer lá o cálculo eu vou pegar um valor legal. Só que o INSS ele faz um marco. Ele chega para você, ó, negócio seguinte, a gente só vai contar de 94 para cá, tá? O salário. Mudou. Nossa. Tá? Só que 94 para cá, o teu salário era lá embaixo. Sim. Então, você falou, puxa vida, e a questão do princípio do contributivo retributivo? Porque eu contribuo para que o INSS me entregue de volta. E aí? Mas exatamente. Não é na mesma proporção. Não é. E aí é que as pessoas desanimam. Por quê? O que eu tenho escutado muito, Ana? Meu pai, meu avô, minha tia contribuiu por X. Quando ele aposentou, veio uma aposentadoria muito abaixo do esperado. Ou meu pai aposentou com 3 salários, hoje ele não recebe salário mínimo. Então, olha a importância de um planejamento. A Previdência mudou muito. Se ela já não era muito bacana lá atrás, hoje não, né? Não tá tão interessante. Mas se você souber contribuir de uma forma correta, você pode ter um retorno, né? E um complemento, você pode ter um retorno interessante, sim. E um acompanhamento, porque também nada adianta você fazer um planejamento hoje e daqui 5 anos você achar que você vai ter a mesma valorização. Não. Por quê? O INSS muda muita coisa. Portarias, decretos, né? Vamos supor, quando veio a reforma, muita gente contribuía o período que tinha trabalhado, pagava como indenização ao INSS e seguia, né?
aposentava na regra antiga. Até a hora que o INSS fez assim, opa, você tá me pagando o que você não pagou em época própria e tá querendo aposentar sem idade mínima? Não. Espertinho. Não, esse cálculo aqui é muito melhor para você, mas pior para mim. Então você vai entrar na regra de transição. Se você tivesse que corrigir, deveria ter corrigido antes. Passou a reforma, regra de transição ou regra nova. A antiga, você tem que me mostrar que de fato você tinha direito adquirido. E o pessoal fala, mas Ana, eu trabalhei. Mas você não contribuiu. E aí o pessoal agora está no STF brigando por isso, e só Deus sabe quando isso vai ser julgado. Tempo atrás apareceu uma pessoa que pagou em sede de atrasado 50 mil reais. Meu Deus! Eu vou dizer, eu dou risada de nervoso, gente, porque... E aí? Como é que você fala para essa pessoa que aqueles 50 mil reais que ele investiu, ele não vai aposentar na regra antiga, ele vai ter que esperar a regra de transição? Porque, mas o STF, gente, como é que você vai saber? Como é que o STF vai julgar? Sendo que a revisão da vida toda, o ministro já tinha intimado o INSS para apresentar o cronograma de pagamento. E de repente volta atrás. Nossa. Então não dá para confiar nesse cenário que tem uma insegurança jurídica considerável. Então, como é que você deixa o cliente investir 50 mil reais assim? Nossa, é desesperador, né? Então é aquela coisa, você quer investir? Então você assina aqui dizendo que você está ciente do risco. Se compromete pelo Se risco. compromete, porque eu não assumo esse risco. É complicado, né? Porque depois o cliente vai cobrar de você, né? Vai cobrar e a pessoa até ficou nervosa na hora e falou, mas doutora, a pessoa era minha conhecida. Eu falei, mas era especializado? Não era. Eu falei... É porque, assim, o que eu vejo, né? A gente estava falando disso no podcast com o Dr. Bruno, né? Não adianta você levar, estou com dor de dente, e leva numa pessoa que não tem aquela especialização para tratar aquele problema. Exatamente. Né? Porque, às vezes, a pessoa precisa de um canal e ela vai num dentista que ele não faz canal. Então, é uma especialidade. Sim. Né? Então, se você vai tratar algum tema, procure quem é especializado. Exatamente. Né? A mesma coisa. Doutora, eu preciso fazer um PGBL ou um VGBL. Eu posso fazer os dois? Né? Então, aí procura a doutora Ana, que ela vai falar, olha, o PGBL é esse, o VGBL é esse. E aí, entrando no tema do PGBL e o VGBL, que são também instrumentos de planejamento, de planejamento previdenciário, que são importantes para a gente. Explica um pouquinho a diferença entre um e o outro? Sim. E vou até ser um pouquinho mais ousada. Normalmente a gente fala até de LCA, LCI. Porque tem a isenção de imposto de renda. Nessas letras de câmbio? Nessas letras de câmbio. Então, por quê? Porque normalmente quem tem a preocupação de fazer um planejamento, né, previdenciário, tem uma idade mais avançada, né? E aí você precisa ver de fato quem é a pessoa que está na sua frente, né? Porque eu não posso indicar um fundo de investimento longuíssimo prazo para uma pessoa que vai estar aposentada daqui 5 anos. Então aí você precisa ver qual é o objetivo dessa pessoa. Ela, daqui 5 anos, ela vai aposentar e parar? Ou ela vai continuar trabalhando? E aí sustenta uma previdência, né? Um VGBL, PGBL. Normalmente, se a pessoa tiver 60 anos, vale a pena você ver com ela se um LCA, um LCI não vai atender melhor, porque é de médio prazo, né? Então, você pode ver isso com um carinho, né? Olha, vamos ver aqui se esse daqui vai ser melhor para você? Porque se você precisar de um complemento da tua aposentadoria, você já pode sacar.
Se você pensar em trabalhar um pouco mais, você reinveste. E ele pode te ajudar mais, né? Do que você ficar investindo numa pessoa que vai ficar, às vezes, até os 70 anos sem essa retribuição. Então, pode ser interessante um LCA, LCI, que é a letra de câmbio agrícola e letra de câmbio de imóveis. Olha, isso eu não sabia que existia essa possibilidade. Há essa possibilidade. E, não querendo fazer propaganda e tudo mais, mas quando eu indico isso para o cliente, eu faço esse cálculo, entrego para ele e ele vai ao banco fazer, né? Contratação. Só que eu sempre falo do Banco do Brasil. Por quê? É algo sólido, é para aposentadoria, é para a vida dessa pessoa. Então, normalmente eu não indico banco privado pelos receios que existem. E se o governo tiver que escolher pela Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, ele vai manter o Banco do Brasil. Então, essa pessoa vai com um pouquinho mais de segurança, né, para algo importante para ela, né? E outra questão também, existe o Tesouro Direto Renda Mais, que ele é um pouquinho novo, né? Tem uns 2, 3 anos, que ele é programado para aposentadoria. Mas ele tem imposto de renda. Só que, e aí ele é longo prazo, tá? Mas ele te paga 20 anos. Então, dependendo Como do assim ano. te paga 20 anos? Quando você dá o start nele, ele pode pagar mensalmente por até 20 anos. Entendi. Então, dependendo da idade dessa pessoa e a expectativa de vida, pode valer a pena também. Então, essa é uma parte, olhar mesmo quem está na frente, o quanto vai ser cobrado de imposto de renda dela. Por quê? As pessoas miram muito no teto do INSS, que hoje está em torno de 8.400, mas se essa pessoa não tiver uma doença grave, ela vai pagar imposto de renda. Vai receber 6 e pouquinho. Então, vale a pena se a pessoa investir o teto, que ela não vai receber o teto? Então, tem tudo isso para pensar. Primeira coisa que eu falo é, quem é a sua família? Conta para mim. Sua esposa, você tem ex-esposa, você paga pensão, seu filho, você tem um filho neurodivergente. Como é que é? Conta para mim. Para fazer algo direcionado para essa pessoa, né? Então, a pessoa tem um LCA, LCI. Lógico, se as pessoas de investimento estiverem me assistindo, vão querer brigar comigo. Mas é algo mais conservador, né? Algo que você vai pensar para a tua aposentadoria. Se a pessoa tiver disponibilidade financeira para fazer outros, aí tudo bem, né? Ok, mas a grosso modo, quem está montando algo ali de tijolinho em tijolinho, ela quer algo mais palpável, algo que não vai ter uma mudança de mercado e, meu Deus do céu, eu vou ficar sem, né? Então, às vezes, o tanto que a pessoa vai colocar o valor que ela for colocar na parte do Tesouro Direto, às vezes vale a pena. Você vê, né, amiga? É que nem na odonto, né? Você recebe o paciente lá, qual que é a primeira coisa que você faz? Vamos conversar um pouco? Deixa eu te conhecer, deixa eu conhecer como é que é a tua saúde bucal. Nenhuma como é que é a tua boca é igual a outra, e rotina. nenhum planejamento previdenciário é igual ao Exatamente. outro. De jeito nenhum. E às vezes a gente recebe pessoas que passaram pelo rural, né? E muitas não têm a documentação. Então, tudo isso você vai trazendo. Às vezes foi um profissional da área da saúde que tem a exposição, né? Então, vamos ver como está o seu PPP. Que isso? Eu não sei o que é isso. Que é o PPP? Que raio é esse? Então, tudo isso você precisa sentar, conversar com a pessoa, né? Tem um consultório. Você tem seu PPP? Não, não tenho. Tá.
Mas você não vai querer parar de trabalhar, né? Não. Então esquece a especial, vamos ver outra coisa aqui. Entende? Porque a primeira coisa que você fala, por exemplo, se eu pergunto para a doutora, se eu aposentar a senhora especial hoje, a senhora vai fechar o seu consultório? Não. Então, gente, esquece, vamos mostrar, vamos ver outra coisa. Entende? Então a gente tem que ir se moldando de acordo com o objetivo daquela pessoa. Tá? Por isso que cada um no seu quadrado. Não dá Exato. para procurar o dentista para tratar do problema do joelho. Você Não. tem que procurar aquele que é especialista na área, aquele que realmente entende, Sim. né? Então, na nossa área do direito, né, todo mundo acha que a gente sabe de todas as áreas. Ah, mas é advogado sabe tudo. Não é bem assim. Não. Porque para que você tenha um conhecimento aprofundado, assim como na São muitos odontologia, anos, você né? precisa de se aprofundar estudo. ali. E é muita coisa, É, porque exato. não é só você saber o que é, mas é você também se inteirar dos riscos, é Sim. você se inteirar do que está sendo debatido, que pode ser alterado ou não, que nem Sim. agora, daqui a pouco vai chegar uma reforma do Código Civil que vai mexer com um monte de coisa, vai dar uma chacoalhada em muita coisa, e a gente precisa estar entendendo qual que é esse movimento, Sim, né? E com essa certeza. reforma impacta na área previdenciária, Sim. impacta até mesmo na tua empresa, principalmente na certeza. tua empresa, Com certeza. né? Então, é importantíssimo que as pessoas, quando vão procurar um profissional, procure um profissional especializado naquele assunto. Não Sim. dá para procurar o genérico, porque o genérico ele não tem aquele estudo focado. Sim. E normalmente quem faz tudo não faz nada, né? Exato. Porque não consegue acompanhar, né, de forma que deveria. Então, por exemplo, hoje nós temos parceiros na área de investimento privado, que é justamente para que eles possam Dar esse desenhar suporte, né? ideal para aquela pessoa e a gente fica com o público. Então, por exemplo, doutora, é uma pergunta: como é que fica a parte da esposa com essa reforma do Código Civil se passar de fato? Pois é, você vê que tá uma baderna, né? Sim. A esposa é a companheira, né? É, Porque querem tirar a companheira e deixar ela como herdeira, né? Não ser mais a meira, né? Então, assim, é um problema que está muito grande, ainda não tem uma definição, né? Assim como tantos outros pontos que eles estão reformando. Na minha visão, né? E aí tem outros colegas que discordam, né? Eu acho que não tem que passar. Porque imagina a companheira, né? Ela já era vista como a concubina, entre aspas, né? exato. Aí veio a questão da união estável, ela conseguiu lá um lugar, conseguiu lá depois do artigo 1790 ser equiparado lá, o STF foi lá, reconheceu, e aí vem agora uma reforma e fala assim, então, olha só, Meu você chegou Deus. até aqui, mas agora eu vou te jogar lá atrás, tá? Meu Deus. Eu não concordo, né? Mas eu tenho colegas que concordam com essa discussão, né? E eu acho que acaba sendo Um retrocesso. um né? retrocesso, justamente porque quando a gente está falando de famílias plurais, famílias multiespécies, família monoparental, família homoafetivo, Sim. como que a gente vai anular todos esses reconhecimentos Todos agora? esses avanços, né? Então, assim, eu tenho as minhas críticas a alguns pontos que estão aí sendo discutidos, ainda não foi aprovado, né? Tá lá para ser aprovado, mas são pontos de alerta que eu acho que ainda merece muito debate. Com certeza. E daí, para transferir isso para um previdenciário, Você entendeu? porque, infelizmente, É uma ponte, né? é uma ponte, é um passo, porque, infelizmente, você vê. Antigamente eu tinha escritório na frente da INSS, então a companheira vinha pro escritório humilhada, Na maioria das vezes é assim. acabada, assim, porque ela ia ao INSS, o atendente nem olhava pra cara dela e falava assim: você não é esposa, não, tchau. 30 anos, 2 filhos, trocava a fralda do marido no leito. Você vai dizer que essa mulher não era esposa? Uhum. E eu tive um caso agora que teve o reconhecimento da união ela
viveu em união estável um período, ela casou com a pessoa, né? Ela deu entrada na pensão e pelo tempo de casamento, ela só recebeu durante um tempinho, Os 2 quatro. anos. E aí o INSS foi lá, mas peraí, mas eu vivi em união estável com ele. Juntou tudo, falta, não deu, vamos entrar com reconhecimento de união estável. Entramos com o reconhecimento de união estável, ela teve a sentença decretando lá, reconheço, tal, já há mais de 15 anos, deu entrada no INSS, o Não INSS falou, reconhece. não reconheço. Sim. Com uma Com uma sentença. sentença. Já aconteceu, já Aí vi isso também. entramos agora com uma ação judicial. Meu Sim, Deus. de concessão. Sim. Sim. O caminho é bem É. difícil. É bem difícil. Absurdo. Isso, as contas não param, Não né? param. E olha, às vezes o pessoal fala assim, mas eu tô muito novo pra isso, né? E aí eu sempre entro numa história que era assim. Tinha um rapaz que eu, infelizmente, soube dessa história, né? Um rapaz que ele vendeu tudo que ele tinha no Brasil, ele era casado e tinha 2 filhos pequenos. Então ele pensou, era o auge do MMA. Nossa, vou tentar. Ele se dava muito bem com as artes marciais e tudo mais, mudou para os Estados Unidos, vendeu tudo que ele tinha no Brasil, Nossa. levou uma mulher, filhos e tudo mais. Passou 1 ano e pouquinho, já estava começando a ir pro profissional e tal. Aí, no intervalo de treino, eles foram para uma lanchonete. Olha que absurdo. Ele foi sequestrado nessa lanchonete porque entraram para roubar a lanchonete e começaram a fazer As pessoas de refém. as pessoas de refém. Só que a conta dele bancária era no Brasil. E quando fizeram ele ligar, o pessoal do banco no Brasil, já mais antenado, mais acostumado com esse dia a dia desses sequestros relâmpagos, começaram a travar as contas dele. Ele não conseguiu liberar nada para o sequestrador. Enfim, terminou de maneira trágica. Volta a esposa com 2 crianças puxando pela mão para o Brasil, sem patrimônio nenhum. Nossa. E tinha perdido a qualidade de segurado da INSS há 2 Puxa meses. vida. Não tinha o acordo internacional com os Estados Unidos. Acabou. Entra judicialmente, tenta alguma coisa, aquele que tinha antes, né? Daquela discussão. A gente paga, desconta 10%, mas pelo amor de Deus, tem criança. Mas isso aconteceu com a minha mãe, né? Meu pai contribuiu e quando ele contribuiu um tempo e tal, quando ele faleceu, que minha mãe foi atrás da pensão por morte, já tinha por 1 mês. Ela não conseguiu. Por 1 mês. Nossa. Então, assim, as pessoas às vezes elas acham, não vou dar o dinheiro pro governo, não. Não é Mas pro tem que governo. Não é pro É um governo. seguro. É um seguro. E eu escuto muito, eu não vou depender do governo. Não, nem dependa, faça o seu. E pagar INSS, você não tá dependendo do governo, porque é uma contraprestação, é investimento teu. Né? Então, esse pensamento também precisa ser reformulado, né? É que é injusto, né? O que você paga porque você recebe. Concordo. Mas ainda assim você recebe. Você recebe, né? Sim. Por menos que seja, mas ainda assim você recebe. E é a luta, né? Sim. De você bater de frente, né? Com as comissões, né? Para que isso não seja mais reduzido do que o que já foi. Sim. Né? Porque a gente sabe que essa redução toda teve uma questão... um impacto muito grande. Sim. Né? E teve uma questão também de tentar fechar ali um buraco. Tentar fechar não, né? Pagar ali um buraco que já existe há muito tempo, né? Pois é. É que o que acontece? Quando a gente dá isenção para os maiores devedores do INSS, aí passa 3 anos, você faz uma reforma para economizar o valor daquela isenção que você deu lá atrás. E as pessoas não estão antenadas nisso. Então é importante a gente tocar no assunto, porque o INSS é da sociedade, não é do governo A, governo B, governo C, governo D.
né? Então, as pessoas não prestam atenção nisso, né? Os maiores bancos hoje em dia são os maiores devedores do INSS, gente. E por que é que não cobraram isso ainda? E faturam, né? Se tem gente que ganha dinheiro nesse país, é banco. Só ganha. Doutora, planejar é um ato de amor consigo mesmo e com a família. Que conselho para encerrar esse ciclo de perguntas que precisa ter parte 2, né, Sim, doutora? com certeza. Que conselho que você daria para quem quer ter um futuro mais tranquilo, deixar sua família mais assistida? E também, né, não é só caso de morte, né? Caso de incapacidade, caso de um acidente. Sim. Olha, planejar é um ato de amor e é um ato de educação financeira, tá? Assim como você faz o seu seguro do seu carro, da sua casa, você precisa fazer o seguro Da sua pessoa. da sua pessoa, do seu patrimônio, do seu fiscal. E o INSS, ele ocupa esse local, Sim. né? Então, e o pessoal pensa que o INSS está quebrado, né? É que na realidade ele é mal gerido, mas ele fatura muito, né? Tem impostos que são direcionados ao INSS. Então é importante que você planeje com amor no coração, pensando o que pode acontecer comigo, o que pode acontecer com seus dependentes, né? E todo esse teu patrimônio você vai deixar embora, ser dilapidado por uma necessidade financeira. Então é importante ter essa reflexão, né? Bacana, doutora. A gente chegou no final, né, amiga? Ah, Chegamos no final do nosso felizmente. pod. Agradecer aí a participação da doutora, que trouxe muitas informações importantes para todas as pessoas que nos assistem, que nos acompanham no YouTube, no Instagram, no Spotify, né? E pedir para a doutora deixar aí os contatos, as redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar para fazer um planejamento previdenciário eficiente. maravilha, olha, hoje nós temos o Instagram, que é Ana Luísa Tangerino ADV, tem o nosso WhatsApp 11 98581 5565, tem o nosso Facebook, que é a advogada Ana Luísa Tangerino. O escritório é 100% digital, atende o Brasil todo e brasileiros do exterior. Ai, bacana. Doutora, eu e a doutora Ai, que Mércia, lindo! né, queremos deixar aqui como um presente, né, para a doutora lembrar dessa participação que foi tão importante, Ai, que Tão lindo! necessária. tão necessária para Obrigada! todos nós, né, para empresários, pessoas físicas, né, e até para quem está começando também. E lembrar Ah, que que a lindo. doutora também é palestrante. Sou palestrante, tenho feito palestras para empresas e empresários. Olha que lindo, gente. Amei, obrigada. E a gente sempre faz as palestras mesmo para trazer, né, as informações, as atualizações, desmistificar um pouco o que muitos trazem, né? Então, a gente tem feito, sim. Muito obrigada, doutora. Eu é que agradeço. E para você que nos assistiu até agora e tem aquele amigo que quer deixar o futuro para depois, não deixe de assistir este episódio com a doutora Ana Luísa Tangerino, não deixe de acompanhar as redes sociais dela, da doutora Lu, que tem informações assim necessárias para sucessão familiar, sucessão patrimonial, sucessão familiar também, né? Isso, amiga, isso. E também acompanhar a Ortoprete, doutora Mércia, onde você pode ter um atendimento especializado, atendimento neurodivergentes. Vão lá, visitem a clínica da doutora Mércia aqui no Tatuapé, o acesso super fácil. Tenho certeza que todos vocês vão ser muito bem atendidos. Muito obrigada. E se você quer produzir o seu podcast, aqui como estou com elas, não deixe de entrar em contato também com a Infobyte Studio, que faz com muito carinho, com uma excelência de Oscar. Com certeza. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.